Muito bem, meus irmãos, aqui estamos uma vez mais pela bondade do nosso Deus. Para efeito de gravação, nós estamos na terceira aula da nossa matéria Os Evangelhos. Essa é a terceira aula da nossa matéria Os Evangelhos. Hoje é quinta-feira, dia 2 de março. Irmãos, estamos em março. Uau! Meu Deus! Parece ontem, né? Começamos no dia 12 de janeiro. E aqui estamos, né? Pela grande bondade do nosso Deus. Vamos à página de número 10. Página de número 10. Eu tenho um novo jogo de slides. Eu vou enviar a vocês. Eu estou tendo dificuldades em fazer a transferência para o WhatsApp, mas eu vou nos próximos dias. Aqui um novo jogo de slides, que na verdade vai ser uma espécie de resumo, né? Uma visão bem panorâmica, entende? Então, antes de nós entrarmos nesse detalhe de João Batista, vamos então, temos uma visão do que já estudamos. Eu acredito que em 2 aulas já estudamos um conteúdo bastante, vamos dizer assim, suculento sobre esta matéria, que eu acredito que ela está, para alguns de vocês, está sendo algo bastante novo. Vamos lá então. Vamos partir do ponto do contexto histórico, né? Que para muitos, quando estudam ou leem sobre os evangelhos, causa um pouquinho de dificuldade. Vamos lá. Como os evangelhos e Atos abordam o nascimento de Cristo até a formação e perseguição da igreja primitiva, vamos ver o contexto histórico de Israel, o local onde aconteceram a maioria dos eventos registrados nestes livros. Já ressaltamos isso, né? Mas convém deixar bem claro. Quando Jesus nasceu, Israel estava sob o domínio romano. Vejamos alguns detalhes deste império nos tempos de Jesus até o ano 70 depois de Cristo. Lembra-se que nós falamos um pouco, né, do contexto histórico. Então, estes são os imperadores romanos de Jesus, ou seja, do tempo que nasceu Jesus. Alguém se lembra a data que Jesus nasceu? Nós falamos o ano na aula passada. Vamos ver se alguém aqui conseguiu memorizar, conseguiu ver. Alguém conseguiu assistir o vídeo da aula passada? Ninguém? Eu acredito que sim, né? Não sei se eu vi vários views, mas claro, não me mostra quem assistiu. Ninguém assistiu o vídeo da aula passada? Oh, ok. Então ficou um pouquinho. Ou se anotaram, não anotaram, realmente vai ficar difícil, né? Jesus nasceu em 4 antes de Cristo. Lembraram-se agora? No ano 4. No ano 4. Né? Então vamos entender aqui o contexto histórico dos imperadores romanos que envolveram de Jesus até a destruição de Jerusalém no ano 70. César Augusto, lembra-se que nós falamos de César Augusto? Quem se lembra? Que susto, eu estou tendo a impressão que não tivemos aula passada. É estranho, né? Eu estou perguntando algo que está tão fresquinho, uma semana atrás e não estou conseguindo se lembrar. Quem se lembra que nós falamos de Tibério César? E aonde, em que livro dos 4 evangelhos que nós referimos, tanto a César Augusto como a Tibério César? Vamos lá. Tem certeza? Puxa um pouquinho aqui do fundo da caixa. Não tem aquele detalhe? Só na caixa. Então puxa lá do fundo da caixa. Lucas. Eu não vou perguntar os capítulos, que vai provocar talvez algum dano. Eu não quero provocar dano aqui. Vocês estão cansados. Lucas capítulo 2 e Lucas capítulo 3. Tá? Então fala sobre César Augusto, sobre Tibério. Aí entra o governo de Calígula, Cláudio, Nero. Foi o período, né, que o apóstolo Paulo e Pedro foram martirizados. Depois, um ano muito incomum no Império Romano, que foi o ano 69 depois de Cristo. Se você for estudar a fundo, foi o ano mais conturbado da história do Império Romano antes da destruição de Jerusalém, porque foi o ano que o Império Romano teve 13 imperadores, coisa de louco, né? Acho que nem no Brasil tivemos, no regime militar, 3 presidentes num só dia, ou num só ano.
Galba, Otto e Vitélio, né? Um matando o outro, que era muito comum, né? O imperador assassinar o outro para ter o poder, que era uma coisa violenta. E depois o período da Revolução Judaica. E aí vem Vespasiano entre os anos 69 e 70 depois de Cristo, e no ano 70 foi a destruição da cidade de Jerusalém. Este é o mapa do Império Romano nos tempos de Jesus. Eu tenho certeza que este mapa, ou algo parecido, você tem aí no finalzinho da sua Bíblia. Se você quiser tomar um tempinho agora, 2 ou 3 minutos, não são todas as Bíblias que no final tem algum tipo de mapa desta natureza. Geralmente as Bíblias de estudo, as Bíblias de estudo, como a Bíblia Thompson, Bíblia Pentecostal, Plenitude, lá no finzinho você vai encontrar este mapa, que ele é importante, né, para termos a referência histórica do que estamos lendo, porque acredito, fica um pouco difícil para aqueles que nunca tiveram uma visão da historicidade. Quando a Bíblia fala de Império Romano, o camarada fica no ar, fica um pouco preocupado, um pouco boiando. Mas o Império Romano, ele ocupa toda essa faixa que você está vendo aqui, ó, toda esta faixa, tá, que ocupa hoje a atual Espanha e Portugal, Gália, que era a França, a Itália, os países aqui do centro da Europa, que seria a Áustria, Suíça, aí vem a República Tcheca, aí vai descendo Macedônia, Trácia, o norte da África, norte do Egito, uma parte da Palestina, a Ásia Menor, que é a atual Turquia, e a Galácia, que seria hoje a Geórgia. Então, toda esta área aqui era o Império Romano nos tempos de Jesus. Tá? Lembre-se que o Império Romano ele se expande um pouco mais anos depois, dentro da Grã-Bretanha, e entra um pouquinho no centro da Europa. Mas essa visão aqui, ela é mais que suficiente para entendermos como o Império Romano era grande, poderoso e com um esplendor militar nunca antes visto em nenhuma outra cultura. Este é o mapa da Judéia, Samaria e Galileia nos tempos de Jesus, né? Estamos dando como uma espécie de uma palhinha de uma matéria que nós vamos estudar, chamada Geografia Bíblica. Mas quando estudamos sobre os 4 evangelhos, queiramos ou não, somos obrigados a estarmos ancorados um pouco em história e também em geografia, para que tenhamos, né, uma visão clara do que estamos lendo e, consequentemente, interpretando. Judéia era a região onde se encontravam cidades como Belém e Jerusalém. Então aqui nós temos, né, a Judéia, nessa parte aqui de baixo. Samaria é a região onde se encontrava Emaús e Cesareia. Então Judéia ao sul, Emaús e Cesareia em Samaria mais ao norte. Então aqui Judéia e Samaria. E Galileia, região onde se encontrava Cafarnaum, Caná e Nazaré, bem ao norte. Então aqui é a região da Galileia, por causa do Mar da Galileia, que estava aqui bem na parte central. Então o ministério de Jesus, basicamente, ele foi distribuído nessas 3 áreas: Judéia, Samaria e Galileia. Mas o quartel-general do ministério do Senhor Jesus, sem dúvida nenhuma, foi a região da Galileia. Tanto que temos hoje a casa de Pedro, as ruínas da casa de Pedro, onde frequentemente Jesus se hospedava lá e também usava para treinamento dos seus discípulos. Vamos adiante. Aqui é um outro fato que temos que também ter essa visão sobre os governadores romanos de Jesus até 70 depois de Cristo. Herodes o Grande governou sobre a Judéia, Samaria e Galileia até a sua morte em 4 depois de Cristo. E este relato nos confirma Mateus 2, 19 ao 22. Agora, interessante, com a morte de Herodes, seu reino foi dividido entre seus filhos, Arquelau e Herodes Antipas. Eu não vou entrar nos detalhes, mas a Bíblia nos faz a menção de 5 reis Herodes, alguns deles conhecidos pelo título e outros pelo nome. Então, o nome Herodes, na verdade, era um título, nome, título, mas a Bíblia ela faz de uma forma
alternada. Ora menciona somente o título, ora menciona o nome. Aí causa realmente um pouquinho de confusão. E como é que você vai distinguir um Herodes do outro? Pelo contexto histórico que os evangelhos nos dão. Então, quando Herodes o Grande morre, assume o reino, é dividido entre Herodes Arquelau e Herodes Antipas. Arquelau governou a Judéia e Samaria, mas em pouco tempo foi acusado de mau governo, e por isso foi banido no ano 6 depois de Cristo. Como resultado, essas regiões ficaram sob a administração de uma série de prefeitos. Aí você vai entender esse contexto, que mais tarde foram conhecidos como procuradores. Pôncio Pilatos foi o procurador da Judéia durante o ministério de Jesus. Veja só que interessante, né? Como Arquelau demonstrou ser um péssimo governante, um péssimo administrador, ele foi banido. E aí o Império Romano, para contornar essa situação, ele decide criar chamadas prefeituras, ou seja, para facilitar tanto a administração local. Para evitar uma revolta, o Império Romano teve que agir rápido. E nessa ação rápida, dividiu todos os territórios de Arquelau em prefeituras. E um desses pedaços de terra, que foram chamados de prefeituras, aí entra Pôncio Pilatos, como o procurador da Judéia durante o ministério de Jesus. E o texto de Lucas 23, 6 a 15, assim nos confirma. Aí temos um outro Herodes, muito famoso, Herodes Antipas. Governou a Galiléia. Mais adiante, no ano 41 depois de Cristo, a Galiléia passou para as mãos de Herodes Agripa, o outro Herodes, que era amigo do imperador romano Cláudio. Este declarou Agripa governador da Galiléia, Judéia e Samaria, ou seja, o imperador Cláudio. A popularidade de Agripa era grande entre os judeus, mas o seu reinado foi curto. Perseguiu os apóstolos e, quando não recusou ser adorado como Deus, foi castigado com uma doença e morreu em 44 depois de Cristo. Vamos ler esse texto? Aí você vai entender como que ele morreu. Ele pegou uma doença, mas a Bíblia nos mostra a forma exata como ele morreu. Atos capítulo 12, do verso 19 ao 23. Herodes, tendo procurado e não achando, submeteu as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Aqui estamos falando de Herodes Antipas. Ora, versículo 20, Atos 12, 20. Havia uma séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei. Pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo clamava: é voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e ele, comido de quê? De vermes, expirou. Os historiadores dizem, né, que Herodes morreu de doença, mas a Bíblia diz que essa doença foi o quê? Vermes, né? Algum tipo, o texto grego implica algum tipo de uma infecção cutânea que fazia com que vermes saíssem pelos poros da própria pele. Muito interessante. E aí o verso 24 nos diz, né? Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. É sempre assim, quando há perseguição, quando há opressão, nunca a palavra de Deus deixará, né, de ser glorificada e multiplicada. O território de Agripa voltou às mãos de os governantes romanos, embora uma pequena porção de terra tenha sido repassada a seu filho. Aí é outro Herodes, Herodes Agripa II, Atos 25, 13. Vamos entrar em Atos 25, 13? Nós estamos fazendo menção hoje um pouco do livro de Atos dos Apóstolos, porque, queiram ou não, ele está muito interconectado, né, com os 4 evangelhos, sobretudo
com o Evangelho de Lucas. Atos 25, 13. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. A tensão entre judeus e romanos aumentou durante este período, o que levou a uma revolta no ano 69 depois de Cristo. No ano 70, Jerusalém e o templo foram destruídos depois de um terrível sofrimento. Alguém já ouviu falar da tomada da fortaleza de Massada? Alguém já ouviu falar? A tomada de Massada. Isso aconteceu no ano 69. A fortaleza de Massada, para quem vai hoje a Israel e chega ali em Jerusalém, está a 22 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, no caminho para Jericó, indo para o Mar Morto. Ali é uma plataforma natural e foi construída uma fortaleza. Segundo a história, mais de 300 judeus estavam refugiados lá em cima, de sua grande maioria de zelotes, porque eles tinham perpetrado, ou iniciado um tumulto muito grande em Jerusalém e outras partes da Judéia. Consequentemente, o imperador romano não deixou por menos, Vespasiano não deixou por menos e decidiu persegui-los. Já tinha em torno de 3, 4 legiões de soldados, quase 15 mil soldados romanos, segundo a história, e estavam lá em cima, essas mais de 300 pessoas, percebendo que seriam todos mortos, fizeram um pacto dos mais horrendos que toda a história poderia assim nos relatar. Todas aquelas 397 pessoas que estavam lá em cima, porque só havia uma forma de subir e descer naquela fortaleza, já que era um platô, uma plataforma. Quando as legiões romanas chegam lá em cima, o que eles encontram? As 397 pessoas todas cometeram suicídio. Assim terminou a resistência de Massada. Era uma cidade muito próspera. Flávio Joséfo faz o registro deste episódio. Quem conhece aquele livro, A História dos Hebreus, é bem interessante em você saber com respeito a isso. Então, este movimento, essa resistência dos zelotes, levanta a ira do imperador romano Vespasiano e ele designa ao seu filho Tito, o general Tito, para destruir completamente a cidade de Jerusalém e derrubar o templo, imaginando que desta forma ele cortaria o mal pela raiz, ou seja, a resistência dos zelotes, que estava sendo realmente muito daninha para o progresso do Império Romano naquela época. Bom, eu não vou entrar em detalhes, só para você ter uma ideia, essa é uma narrativa da revolta judaica no ano 70 depois de Cristo, segundo Diocácio, um historiador romano. A história bíblica ela foi muito confirmada por um grande número de historiadores. Eu creio que já fizemos aqui menção de alguns deles. O mais importante é Flávio Joséfo, temos o historiador romano Suetônio, temos Eusébio de Cesareia, temos Filo, temos um leque enorme. Um dos menos conhecidos é Diocácio. Eu não vou fazer a leitura desta parte, mas quando eu disponibilizar o PowerPoint ou os slides para vocês no grupo, aí vocês vão ler esses 2 parágrafos, muito interessante, o que aconteceu antes da destruição do Templo de Jerusalém. Pastor, só um segundo. Sicários, em espanhol é assassino. Sim, é o mesmo, no caso são mercenários, são pessoas que eram compradas para executar outras, como nós conhecemos, são assassinos por preço, ou assassinos por preço já premeditado. Seria não me vinha a palavra correta em português, seria como matador de aluguel. Matadores de aluguel, obrigado. Matador, essa expressão estava... Eu só estava com o sicário na minha cabeça. Matador de aluguel. Perfeito, meu pastor. O pastor Elias está bem atualizado com o vernáculo da língua portuguesa. Vamos lá. Aqui nós temos a continuação, então eu vou passar essa parte porque é um pouquinho extenso. Ok. Esse é o gráfico com os imperadores e governadores romanos nos tempos de Jesus até o ano 70. Parece um pouco confuso, e de repente é confuso. Só para você ter uma ideia, que Israel, como já falamos, estava dividida em 3 regiões, e essas 3 regiões Jesus trabalhou intensamente nelas. Nós falamos de Herodes o Grande,
que foi o mais importante da dinastia dos Herodes. Este Herodes foi o autor da matança dos inocentes e também foi o que embelezou o templo de Zorobabel, né? Lembra-se que o segundo templo de Israel foi o templo construído por Zorobabel em 516 a.C. Mas Herodes o Grande tratou de embelezá-lo, e o embelezamento e ampliação do templo de Zorobabel levou 46 anos. Lembra-se quando Jesus, né, se aproximou do templo, ele disse: em 3 dias farei com que esse templo seja derribado. Alguém se lembra dessa narrativa de Jesus? Aí alguém disse: mas como você vai derrubar ele em 3 dias, se tomou 46 anos para ser edificado? Na verdade, a expressão edificado na tradução Almeida ela é incorreta. 46 anos foi embelezado, porque o templo havia sido originalmente construído em 536 a.C. Depois nós vemos a dinastia de Herodes, com Herodes Arquelau, Herodes Antipas, Herodes Agripa e Herodes Agripa II. Herodes Arquelau foi o que esteve mais próximo de Pilatos, isso no ano 6 depois de Cristo. Herodes Antipas começa a governar em 1 depois de Cristo. Herodes Agripa I, em 44 depois de Cristo, que foi comido, não é? Também chamado Antipas, foi comido por bichos. Depois Herodes Agripa II e outros governadores, aí entramos no ano 70 depois de Cristo. Aqui nós temos a linha dos imperadores romanos: César Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto, Vitélio e, por fim, Vespasiano. Embora os evangelhos e Atos contenham muitas informações históricas e biográficas, não se resumem apenas nisto, pois o caráter da narrativa do Novo Testamento é evangelizar, ou seja, difundir as boas novas da graça através de Jesus Cristo. Vamos então nos relembrar algumas características. Os 4 evangelhos possuem particularidades textuais e teológicas. Então, essa parte você não vai encontrar na apostila, por isso que nós estamos separando esses slides e a gente vai compartilhar, claro, com cada um de vocês. Os evangelhos de Marcos e João, não sei se alguém já percebeu isso, não mencionam detalhes sobre o nascimento de Jesus. Quem percebeu já isso? Marcos e João não dão detalhes. Só Mateus e Lucas. Mateus e Lucas são muito detalhistas quanto às características ou detalhes sobre o nascimento de Jesus. Em todos os evangelhos foi registrado somente um acontecimento da vida de Jesus quando jovem. Muito chamativo isso. Olha, em todos, os 4, somente um acontecimento da vida de Jesus foi registrado quando então ele era jovem. Uma grande porção de cada evangelho é dedicada à última semana do ministério de Jesus. E eu peço que vocês tenham essa observação, é bem interessante, né? Cada evangelho vai ocupar um espaço exatamente grande, significativo, a última semana do ministério de Jesus. Em Atos, somente 2 apóstolos, Pedro e Paulo, ocupam um lugar de proeminência. Além disso, o autor dedica quase o mesmo espaço, tanto para os 2 anos de prisão na vida de Paulo, quanto as 3 viagens missionárias do apóstolo, que duraram pelo menos 7 anos. Estes livros não foram escritos para satisfazer todas as nossas curiosidades históricas e biográficas, e sim proclamar as boas novas. Então a questão de ter tanta curiosidade histórica e tanta biografia não foi um luxo dos escritores, não foi o luxo, mas o objetivo foi único, de proclamar as verdades do Evangelho. Mesmo uma lida rápida nos 4 evangelhos nos revelam que 3 deles, Mateus, Marcos e Lucas, são parecidos, especialmente quando contrastados com o evangelho de João. Devido a estas semelhanças, os primeiros 3 evangelhos são chamados de sinóticos. Qual é a tradução literal da expressão sinóticos? Eu tenho certeza que vocês vão se lembrar, por favor. Sinóticos. São semelhantes, parecidos? Perfeito, irmão Marcos, mas é um pouquinho mais.
Tem uma outra definição em 2 palavrinhas. Olhando a apostila é fácil, né? Puxar da caixa é mais complicado. Tentem puxar da caixa. Mesma visão, mesma ótica. Está chegando lá, pastor Edson é o que está mais próximo, está com a mão na maçaneta, só falta esticar o dedo e tocar. Não. Procure não se esquecer do significado literal da palavra sinótico. Visão conjunta. Visão. Se quiser anotar, é interessante, para você não se esquecer. Está na apostila, eu já menciono isso várias vezes, mas se fica muito complicado memorizar assim, de estalo, ó, escreve em algum lugarzinho para não se esquecer. Visão conjunta. Uma comparação mais detalhada, entretanto, revela uma grande variedade de diferenças verbais, narrativas e cronológicas, mesmo entre os evangelhos sinóticos. Vamos lá então. Isso aqui é maravilhoso, presta atenção. E não há nenhum tipo de contradição. Isso é fantástico, olha só. Exemplos de diferenças. Mateus capítulo 20, verso 29 a 30. Tenho certeza que você já leu, já passou por esse texto, mas observa como é impressionante a narrativa dos detalhes com diferenças e semelhanças. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. E eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa é a narrativa de Mateus 20, 29 e 30. Alguém já passou por essa narrativa? Já fez essa leitura? Agora, olha o que Marcos traz, que também não deixa de ser impressionante. Marcos 10, 46 e 47. Depois foram para Jericó. Coincide com Mateus? Foram para Jericó. Então, aqui é o destinatário. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Aqui Mateus fala de 2 cegos, mas Marcos fala de 1. Os 2 estão certos ou alguém aí está errado? Resposta: os 2 estão certos. Só que Mateus, lembra-se, foi testemunho o quê? Ocular. Ele viu 2 cegos. E Marcos? Ele viu esses 2 cegos, sim ou não? Não, Marcos não foi testemunha ocular. Quem está me entendendo, gente? Marcos não foi testemunha ocular. Marcos recebeu uma informação pela tradição oral e por registro documentado. Então é lógico e justo que Marcos apenas faça menção de um cego. Os 2 estão certos, tanto Mateus, estão me entendendo? Como Marcos. O detalhe é que Mateus viu. Mateus foi a testemunha ocular. Por outro lado, Marcos não viu. Marcos só ouviu a tradição diz: teve um cego chamado Bartimeu. Aí você vai me perguntar, mas Mateus não sabia da existência desse cego? Joséfo, na sua História dos Hebreus, deixa entender que sim, mas sob a orientação do Espírito Santo, decidiu ele omitir o nome de um desses cegos, porque também fazia o estilo de Mateus. Mateus era muito sistemático, se você analisar bem, em fazer a narrativa, e obviamente, quando ele estava fazendo a narrativa, sem dúvida, ele teve uma orientação específica do Espírito Santo, para não fazer menção do nome de nenhum dos 2, coisa que Marcos, claro, faria. Bartimeu, é interessante se você quiser anotar todos os nomes em hebraico que começam com Bar, porque Bar em hebraico é filho. Então Bartimeu, filho de Timeu, Barzeleel, filho de Zeleel, e assim por diante. Bartolomeu, filho de Lomeu, ou de Ptolomeu. Então anote isso, tá? O BAR, que é um prefixo, é a palavra hebraica filho, né? Bar mitzvah, maturidade do filho. Já ouviu falar dessa palavra? Bar mitzvah, então maturidade
filho. Vamos lá. Então Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto no caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Agora, olha que interessante. Lucas já não faz menção nem de dois cegos e nem menciona o nome de nenhum cego. Oh, que interessante! E Lucas era para ser o mais detalhista, e é o mais detalhista dos evangelistas. Só que também, por uma orientação óbvia do Espírito Santo, ele decidiu omitir alguns detalhes que Marcos e Mateus assim o fariam. Olha só como Lucas diz. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego, algo parecido com Marcos, só que Marcos dá nome e Lucas não dá, junto do caminho, mendigando, e ouviu passar a multidão e perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É outro caso também. Lucas não foi testemunha ocular. Marcos e Lucas ouviram a tradição oral. Claro que tiveram a disponibilidade de documentos que corroboraram ou confirmaram a narrativa de Mateus. Mas é interessante que os três têm uma frase comum: ó, Senhor, filho de Davi, ou Jesus, filho de Davi. Essa é a frase comum que domina, né, tanto as diferenças como as semelhanças dos evangelhos sinóticos. Vamos lá para a próxima. Vamos lá. Mateus. Vamos entender agora o porquê de tudo isso com respeito ao cego de Jericó. Mateus focalizou o evento de forma geral, narrando dois cegos saindo de Jericó. Marcos e Lucas foram um evento de forma parcial, citando apenas um cego que, na perspectiva deles, estava chegando. Olha a outra curiosidade, que coisa de louco. Então Mateus nos mostra, ó, saindo. Estão percebendo? Porque Mateus viu. Quem está entendendo? Já Marcos e Lucas não viram, mas receberam informação por tradição e por documentação deles fazendo o quê? Chegando. Isso é maravilhoso. A Bíblia em si não cai de forma nenhuma em contradição. Outras diferenças entre os evangelhos sinóticos também podem ser encontradas. Na entrada triunfal em Jerusalém, tá? Não vamos ler esses textos, mas bem interessante quando a gente coloca os três confrontando um com o outro. E na ida de Jesus a Gadá. Gadá, para você lembrar, né, é a terra dos gadarenos, aonde, né, se teve aquele encontro com os dois ou com um endemoniado. Mateus fala de dois, né? Já os outros evangelistas falam de somente um endemoniado. Vamos avançar. Aí temos algumas teorias. Isso aí também é muito importante, né? Tudo isso que eu estou dando esse resuminho para a gente depois entrar na página 10, porque na página 10 a gente vai entrar num território, numa parte bem interessante. Olha só. Buscando compreender essas diferenças, alguns eruditos elaboraram as seguintes teorias. Por que tantas diferenças dentro dos evangelhos? Vamos lá. A teoria do esboço. Teoria que aponta o evangelho como esboço para os demais. Não há unanimidade quanto ao evangelho que foi escrito primeiro. Então essa teoria é ainda um pouco pendente de confirmação. Teoria da dupla fonte. Teoria que aponta além de um evangelho uma outra fonte, desconhecida atualmente como esboço para os demais. Teoria da tradição oral. Teoria que aponta uma tradição oral como esboço para a escrita dos evangelhos, sugerindo sua independência literária. Das três, sem dúvida, que pesa melhor é a teoria da tradição oral, ainda que tenhamos alguns documentos, mas não na base da chamada dupla fonte. Então a terceira teoria dá melhor sustentabilidade. Embora o trabalho dos eruditos na história e na literatura não devam ser de maneira alguma rejeitados, já que muitas vezes tem trazido luz sobre o texto, a nossa confiança na veracidade das escrituras não depende da habilidade desses especialistas, mas na sua unidade, continuidade, exatidão e sobrevivência. Em outras palavras, apesar das diferenças, os três evangelhos, né, os sinóticos, eles apresentam uma unidade fantástica que nenhum outro ou que nenhuma outra obra literária fora da Bíblia assim nos apresenta. Lucas, um
1,4 diz: muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. 2 de Timóteo 4,13. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Isaías 55, 10, 11 nos diz: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas para o desejo que atingirá o propósito para o qual enviei. 1 de Pedro 24, 25, pois toda a humanidade é como a relva, toda a sua glória como a flor da relva, a relva murcha e cai em sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Ok, vamos lá então fazer alguns rápidos exercícios antes dos exercícios oficiais. Vamos lá, vamos exercitar um pouco. Eu sei que alguns dos irmãos estão muito cansados, eu sei que alguns aqui chegaram assim, né? É uma batalha muito grande, trabalho, depois vai em casa, come, talvez, não sei se alguns aqui chegaram para vir direto do trabalho para cá. Então vamos descontrair um pouco, fazendo alguns rápidos exercícios. Durante os eventos registrados nos evangelhos e Atos, os judeus estavam sob o domínio de que império? Romano, maravilha! Aonde Jesus nasceu? Na número 2? Eu estou ouvindo murmúrios de pombinhos. Belém? Belém? Eu ouvi Jerusalém? Belém? Ah, eu ouvi Nazaré? Não. Belém. Belém, maravilha. Qual é o significado do nome Belém? Alguém se lembra? Eu falei aqui. Casa do Pão. Ô, pastor Elias, vou lhe dar 50 pontinhos pela sua memória. Dá um bonzinho também. Olha, vamos pensar nisso sério, né? Pastor Elias, deixa aqui anotar. 50 pontinhos para o sorriso do servo de Deus. 50 pontinhos. Ele vai chegar lá no final e não vai entender porque o ponto dele está tão grande, a pontuação está grande. 50, Casa do Pão. O governo de Herodes o Grande estendia-se por toda... Qual delas ali é a correta? Judéia. Olha ali com atenção. Vamos lá. Todas. Todas as regiões. Ele tinha o poder sobre a Judéia, Samaria e Galileia. Vamos lá. Durante a crucificação de Jesus, Pilatos era o quê? Governador. Ouviu alguém falar juiz? Não, ele... Ouviu alguém falar general? Qual era o cargo que Pilatos ocupava? Governador. Ou, se você acertar isso, eu te dou 50. Procurador. Oh, irmão Sinésio. A unção do pastor Elias correu para trás. Desculpe, mas é que o irmão assina com... Perdão. Ai, Jesus da glória. A unção do pastor Elias vazou para trás, graças a Deus. Obrigado, pastor, pela recomendação. Pois vou seguir categoricamente e educadamente essa orientação. Meu Deus. Vamos lá. Igual minha esposa, né? Deixa a minha esposa nervosa, chama ela de Maria Luísa. Não, eu sou Luísa Macena. Cada um com as suas preferências. Amém. Volta para a aula, não? Hein? É complicado, irmão. Vou mudar de assunto, senão o negócio vai ficar bem generalizado. Vamos lá. O caráter da narrativa do Novo Testamento: biográfico, histórico, científico ou evangelístico? Evangelístico. Por quê? Porque os 4 evangelhos, né? Boas novas. Boas novas, irmão Marco, tá ligado? Vamos chegar lá. Só estamos esquentando os motores. Daqui a pouco eu sei que vocês são excelentes negociantes. Então tem sangue de judeu, meu judeu deixa para mim. Mas irmão Marcos é um bom negociante. Aí entendo eu. Vamos lá. Recebem o nome de sinóticos evangelhos que apresentam
Qual dos três? B. Grandes semelhanças nas narrativas dos fatos. Opa, tá bom, para esquentar, os exercícios estão excelentes, ó. Segundo os evangelhos, marque C para certo e E para errado. Segundo os evangelhos, Jesus passou grande parte da sua vida na Judéia, Galileia e Samaria. Certo ou errado? Certo, certo. Ele trabalhou nas 3 regiões, dedicando-se às 3 regiões. Número 8. Evangelho significa boa nova, notícia abençoada. Certo ou errado? Certíssimo. Número 9. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João são considerados pelos eruditos como sinóticos. Certo ou errado? Por quê? Porque entrou João. E João não é parte do grupo dos sinóticos. 10. Embora a explicação dos eruditos nos auxiliarem na interpretação da Bíblia, nossa confiança na veracidade da Bíblia como palavra de Deus, esta na sua unidade, continuidade, exatidão e sobrevivência. Isso é correto ou errado? Corretíssimo, corretíssimo, corretíssimo. Não temos como questionar isso. Vamos lá. Creio que passamos por aqui. Deixa eu ver aqui. Não, perfeito. Vamos então agora para a apostila? Sim, irmão Rodrigo. O senhor passou a chamada? Obrigado pela lembrança. O que seria de mim sem Jesus, sem vocês e sem meu irmão Rodrigo? A chamada. É 50 pontos. Esse espírito de negociante, Senhor, me dá graça para fazer um abatimento. Vamos começar aqui com o nosso irmão Marcos. Isso. Aí depois corre toda a membresia. Vamos então para a nossa apostila. João Batista. 25 à frente. Vamos negociar depois, né? Em off. Vamos negociar em off. É porque começou com o pastor Elias, né? Ele jogou essa unção para trás e está indo, né? Em onda expansiva para trás. Tem que vir para frente também. Vamos lá. João Batista, página 10. Os 4 evangelhos iniciam mencionando e dando grande ênfase ao ministério de João Batista. De fato, quando a igreja vai buscar de Deus o nome do 12º apóstolo para ocupar o lugar de Judas, a condição para ser apóstolo e testemunha do Senhor é que o tivessem conhecido desde o tempo de João Batista. Olha que interessante, isso é um critério bíblico, não é um critério inventado por homens. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando desde o batismo de João. Isso aqui é importante, por favor, se puderem anotar. Este é o critério bíblico. É o único. É um dos critérios bíblicos que se usava para nomear apóstolos. Tá? Hoje é um pouco polêmico, um pouco estranho, porque confundem a função com ofício com função. Não vamos entrar nesses detalhes, já falamos alguma coisa sobre isso. O último profeta da velha aliança, Mateus 11:13. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Roupas de profeta, ou seja, a roupa de João Batista. Zacarias 13:4 diz: naquele dia os profetas se sentirão envergonhados, cada um da sua visão, quando profetizarem, nem mais se vestirão de manto de pelos. Segundo de Reis 1:8, responderam-lhe eles: era homem vestido de pelos, e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o Tisbita, né? Ele era oriundo de uma cidade ali em Israel chamada Tisba. Elias, o que viria preparar o caminho para o Senhor. Esse texto ele é mal interpretado pelos espíritas. Não sei se vocês já ouviram falar que os espíritas alegam que a Bíblia, nesse texto, ela exala um conteúdo espiritista muito forte, né? Tanto que Allan Kardec, quando escreveu o Evangelho segundo Allan Kardec, só uma curiosidade, ele faz menção desses 2 textos, de Malaquias 4:5 e Mateus 11:14, só que o problema de interpretação, não é? Os testemunhos de Jeová, os espíritas, os mormons e os adventistas do 7º dia, né? São as 4 principais seitas que costumam usar a Bíblia distorcendo a sua correta interpretação, porque não usam a correta hermenêutica, né, para a correta
interpretação. Então isso tem que ser muito analisado com cuidado. Malaquias 4:5 diz: eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Claro, isso é uma alegoria, é uma tipologia, não pode ser tomado como uma literalidade. Mateus 11:14, se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. A autoridade de profeta rompendo o silêncio de 4 séculos. Mateus 11, 9 e 10, página 11. Mas por que saíste? Para ver o profeta? Sim, vos digo, e muito mais do que profeta, este é aquele de quem está escrito: esse que envia eu ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar adiante de ti o teu caminho. Aí 11, então, tudo isso para que possamos entender o que? João Batista. João Batista e o batismo de arrependimento. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos 1:4. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. Foi a mensagem de Jesus e dos apóstolos. É o que nos ensina Mateus 3:3, Mateus 4:23, Mateus 10:7. A base do evangelho é o arrependimento. Daí o homem-deus ter cumprido até mesmo esta etapa necessária naquele momento, e para ser uma testemunha de Jesus Cristo, era necessário tê-lo visto desde o batismo de João Batista até ser sido levado às alturas. Lembra-se que Jesus foi muito claro quando ele disse: eu vim para cumprir a lei e não para revogá-la. Este cumprir a lei, como muitos interpretam, não seria apenas cumprir os 613 mandamentos e umas centenas de outras ordenanças, estatutos e preceitos. Não, ele veio cumprir a lei em toda a sua totalidade, e aí envolvia, não é, o batismo de arrependimento. O batismo de João foi pregado em várias partes, chegando até a Éfeso, e Apolo era um de seus difusores, até ser melhor orientado por Priscila e Áquila, que haviam estado com Paulo. Se você ler essa narrativa de Atos 18, 24 e 26, você vai se dar conta que Apolo era um eloquente, não é, pregador da Escritura, um grande pregador, mas ele só conhecia o batismo de João, o batismo para o arrependimento. Ele não tinha nenhuma noção do batismo no Espírito Santo. Foi então quando Priscila e Áquila, ao encontrar-se com ele em Éfeso, com Apolo, deu a ele instruções, ou seja, foi um mentor na vida deste eloquente pregador, que passou a ter agora uma visão melhor da profundidade das Escrituras. Olha o texto. Em que fostes batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Atos 19, 1 a 6. João Batista anunciou Jesus. Mateus 3, 11. Esse é um texto que ele é um pouquinho controversial de acordo, não é, com o que se estuda na profundidade do mesmo. Olha o texto. Eu, na verdade, vos batizo com água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhes as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Alguém já leu ou já ouviu do que se trata o batismo em fogo? Assim, segundo o próximo versículo, seria queimar a palha. Então seria queimar aquele que não seria salvo. Então vamos resumir a frase. É isso? Não, estou perguntando. Exatamente. O texto em si já dá, o texto em si já dá, o texto seguinte, o verso seguinte, já nos dá uma luz para a interpretação. Então, como nós poderíamos colocar em poucas palavras? Esse batismo seria para quê exatamente? Para aqueles que não são salvos. Então vamos colocar numa frase mais teológica. Eu entendi isso. Né? Agora não, o seu entendimento foi perfeito. Agora nós temos que colocar dentro de uma terminologia que fique melhor encaixada. Alguém conseguiria colocar? Juízo. Batismo para juízo.
irmão Marcos foi perfeito. Ele observou que o próximo texto, e se o próximo versículo, ele já dá interpretação. Aí quando você lê com atenção, descobre que não é o mesmo batismo de arrependimento, é um batismo de juízo. A palavra batismo, se você quiser anotar, é interessante, né? Não sei se alguém já pesquisou o significado da palavra batismo. Alguém aqui já pesquisou o significado da palavra batismo? Ou ninguém? Batismo. Aí vocês vão entender uma abordagem que eu quero fazer agora, né? Por que há diferenças de batismo em água e batismo por imersão e batismo por aspersão? Já ouviram falar? Que existem no meio evangélico duas modalidades: batismo por imersão e batismo por aspersão. Mas aí temos um problema no significado original da palavra batismo. Sim, irmã Vanessa? Purificação? Está quase perto, está chegando lá. Quase, está chegando. Está chegando. Ninguém nunca leu, nunca pesquisou? Novo nascimento é como sepultamento. Perfeito. Essa é a analogia ou a comparação prática, mas quero saber o significado literal da palavra batismo. Mas está certo, de acordo com Romanos capítulo 6, ela traz a figura do sepultamento. A pessoa morre para o mundo e levanta ressuscitada para Cristo. Damiano, te extrañé mucho, Damiano. Sí, perdón. Está... No, entiendo perfectamente, ya tengo en claro sus No, necesidades. ahora sí la clase va a mejorar bastante. Mira la pregunta. Por supuesto. Sim, Mateus 3,11. Então, aqui, nesse texto ali, diz assim: Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem outras traduções que diz com fogo. Qual que é a... Aqui não altera, porque a conjunção no grego tanto pode ser com ou com em. É como batismo com ou no Espírito Santo. Então aí a preposição em si não altera. Há preposições no grego que alteram o contexto. Corretíssimo, essa tua observação é 100% correta. Mas nesse contexto aqui, a preposição grega não altera o significado. Anotem aí, significado da palavra batismo: imersão em meio líquido. Simples assim. Vem da palavra grega batismos. Batismos. Acentuado, né, na letra O. B-A-P, batismos. Imersão em meio líquido. Vejam só que estranho, né? Como é que os presbiterianos e alguns metodistas ensinam o chamado batismo com aspersão? Eu já questionei muito isso, né, com teólogos presbiterianos, né, inclusive, com todo respeito, eu falo com o pastor Augusto Nicodemos, ele começou a rir. Você o que é? Eu sou um aluno das Escrituras. Não parece, não. Vamos então à raiz da palavra grega. Me explique então a palavra batismos. O que significa? Ele ficou vermelho como tomate e se recusou elegantemente, claro, né, como bom presbiteriano, em admitir a situação que não é por aspersão, é por imersão. Mas isso é uma longa história, foi estabelecida por Calvino em 1537, quando ele estabelece a predestinação, salvo uma vez, salvo para sempre. Mas tem todo um pacote muito longo e complexo. Entende? Calvino, infelizmente, ele começou a mal interpretar vários textos isolados das Sagradas Escrituras. E para para a apoteose maior, ele coloca essa abordagem do batismo por aspersão, que não tem fundamento nem bíblico. Olha que interessante, porque não vemos nenhum exemplo ou orientação de batismo por aspersão. Não estou querendo ser polêmico, estão me entendendo? Estou querendo buscar a interpretação e a exposição como a Escritura Sagrada nos ensina. Sim, meu irmão? Sim. Ok, aproveitando que você está nesse assunto do batismo, eu queria tirar uma dúvida, porque a Bíblia fala que se cremos, se formos batizados, seremos salvos, certo? Mas também tem o fato da pessoa, por exemplo, que está num leito e de repente ela não tem a oportunidade de ser batizada assim, em água. Porque tem muitas pessoas que falam que ela também pode ser salva mesmo se ela não for batizada. Isso é só um ato assim,
Vamos a Marcos capítulo 16, verso 16. Nós vamos trabalhar em cima da abordagem que o nosso irmão está nos fazendo e, consequentemente, vamos à Escritura fazer a correta interpretação. Marcos 16, 16. Creio que todos vocês já passaram por esse texto, já o sabem de cor e salteado. 3 minutinhos para o nosso intervalo, tá? Estava esquecendo do intervalo. Marcos 16, 16. Todos estão na mesma página comigo? Quem crer e for batizado será salvo. Está claro aqui? Quem crê. Então, primeiro tem que crer. Depois ser batizado. Aí vem a consequência, o resultado. Será salvo. Aí tem um pontinho e vírgula. Tem aí na sua Bíblia, pontinho e vírgula. Pontinho e vírgula. Quem, porém, uma conjunção adversativa, ou seja, está mostrando uma situação em função de uma atitude anteriormente tomada. Quem, porém, não crer, será condenado. Me acompanhe aqui, para nós juntos fazermos a correta interpretação do texto. A condenação do indivíduo é produto de ele não crer ou é produto de ele não ser batizado? Não crer. Aí está. Vamos partir então desse princípio. O ladrão da cruz, que segundo a tradição foi chamado de Dimas. Pensa num camarada, embora a história secular não dá muitos detalhes sobre a ficha corrida de Dimas, que é pela tradição. A Bíblia não dá nome ao ladrão. Mas vamos dizer que o camarada teve uma vida pregressa, a mais arrebentada possível, a mais devassa possível. É o tipo do camarada que você olha e esse aí não tem jeito. Caso perdido. Conhece alguém que você tinha como caso perdido? Alguém chegou a conhecer alguém assim? Ou não? Ou só eu conheci? Eu tenho conhecido muitas pessoas. Você olhava assim a priori, não tem jeito. Esse aí, se não é Deus na causa, esquece. Vai. Aí na última hora, bum, aquela virada de situação. Foi o ladrão da cruz. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ó, Jesus olhou para ele e simplesmente disse: hoje mesmo, em verdade te digo, estarás comigo no paraíso. Olha qual é o poder da graça é assustador. A graça de Deus, gente, não tem jeito. A graça de Deus é algo que a nossa mente não encaixa. O camarada passou a vida inteira sendo um pervertido, um delinquente. E em questão de minutos, adquire a vida eterna pelo simples fato que creu em Jesus Cristo. Aí tem a outra situação, o camarada passa a vida inteira, 40 anos, 50 anos, servindo ao Senhor, e numa fração de poucos segundos ou minutos, pode perder a salvação. Alguém aqui crê na perda da salvação ou não? Amém. Bom, a Bíblia nos dá muita base. Não existe essa ainda que, repito, não estou aqui trabalhando com um combate contra o presbiterianismo ou o metodismo, não. Eu tenho, irmãos, carinho muito grande aos presbiterianos, aos metodistas. Tenho carinho mesmo, é sincero. Tenho contato constante com um grupo de pastores presbiterianos e metodistas no Brasil e até da Europa, mas esta questão de salvo uma vez, salvo para sempre, não encaixa, porque não tem amparo bíblico, né? Calvino colocou 6 textos em cima dele, de forma isolada, trouxe essa doutrina. Mas a gente vai falar isso bem mais adiante em uma matéria, né, que a gente vai trabalhar bem, que chama-se soteriologia, a doutrina da salvação. Aí você vai entender, mais do que nunca, que pela Bíblia, salvação ela é adquirida por graça. Segundo, ela pode ser perdida, baseada no livre arbítrio. Então, resumidamente, a salvação, ela depende de crer. Agora, se a pessoa não tiver a oportunidade de ser batizada em águas, Deus vai desmerecê-la, porque ela não desceu um tanque batismal, ou caiu num rio, numa piscina, e cumpriu a ordenança? Não. Eu já tive, acredito que o pastor Maurício já teve, outros pastores já tiveram essa experiência de estar visitando pessoas, não é, em situação delicada de saúde, aceitaram a Jesus, creram e em seguida morreram. E aí? Como é que nós vamos dizer que ela foi ou não salva? Se ela demonstrou arrependimento, crença
na obra suficiente de Cristo na cruz do Calvário, e se o texto bíblico é claro que a salvação não depende do ato do batismo, o ato do batismo é uma ordenança. Lembra-se, Jesus deixou duas ordenanças, a ceia do Senhor e o batismo em água. Mas eles são elementos para manter a nossa salvação, a nossa santificação. Não são elementos que determinam a nossa salvação. Alguém está me entendendo? Qual é o elemento que determina a nossa salvação? A crença na graça suficiente de Cristo. Entendido, meu irmão? Está claro? Mas quando se pode, quando há as condições, claro, que se cumpra a ordenança de Cristo de batizar em águas e de participar da ceia do Senhor. Quando não é possível isso acontecer, claro, o que vai contar, o que vai determinar é o crer. Marcos. Então depois entra o critério do galardão. Isso, que é uma outra historinha que a gente vai debulhar com uma propriedade linda na matéria soteriologia. Você vai comer como sobremesa e olha, vai ser uma matéria linda, vai deixar a gente dando voltas. Uma matéria muito profunda. Gente, 9h20, vamos passar para o nosso intervalinho, tá? De 10, 15 minutinhos, no máximo 15, no mínimo 10, para a gente descontrair um pouco. Vamos lá, nosso intervalo. Vamos aguardar os irmãos retornarem. Alguns estão ainda no processo de reingresso ou de retorno. Vamos dar mais 2 minutinhos, só mais 2 minutinhos. Pastor, uma vez estava vendo um debate e alguém da Igreja Batista falou que eles não são da ala protestante. Ele falou, nós somos metodistas, nós somos uma denominação centenária. Quem falou isso? Não, um debate que eu vi um tempo atrás, eu não lembro o nome das pessoas. Aí o pastor Batista ele falou, não, mas nós somos anteriores da reforma, nós somos de João Batista. Faz sentido os batistas Não. Não. Tem a ver com os anabatistas. Uma outra história. Vem na época do rei Henrique VIII, quando separou a igreja protestante da Inglaterra da igreja romana, por causa do seu casamento com Ana Bolena. É outra história bem complexa. Meus irmãos, antes de darmos continuidade aqui, tá? Vamos corrigir os exercícios para nós não deixarmos a desejar. Vamos corrigir a página 1, a página 1 e a página 2. A página 1, assinale com X a única alternativa correta. E a página 2, a continuação, assinale com C para E e E para errado. E aí na próxima aula corrigimos a outra página, que é o coluna A com coluna B. Aí eu peço que você tenha redobradíssima atenção, porque são 25 da coluna A e 25 letras da coluna B. E se você não tiver redobrada atenção, a tendência de você errar uma letra em relação ao número, né, cria um efeito dominó. Aí cria uma sequência de erros um atrás do outro. Mas vamos lá então por partes. Assinale com X a única alternativa correta. Número 1. São características do Evangelho de Marcos. Qual é a letra correta? Qual a letra correta? Letra B. Texto simples, rapidez, resumido, urgência, prático, vívido e dinâmico. Não encaixa com a letra A, porque fala vívido, preste atenção, ó, dinâmico, texto simples, resumido. Marcos não é detalhista, Lucas sim, que é detalhista. Urgência e rapidez. Então, pela palavrinha detalhista, não pode ser a letra A. Então, consequentemente, é a letra B. Ok? Então, 1B. 2. A palavra evangelho tem como origem ou base histórica qual a letra? C. Nas comunidades antigas, quando o mensageiro chegava
com boas notícias. 2, letra C. Número 3. Comparado ao profeta Isaías, o Evangelho de Marcos apresenta as seguintes palavras sobre o Messias, servo do Senhor. Qual a letra? Muito cuidado, porque aqui causa uma confusãozinha. Talvez, né? A. Não. A era. Letra C. O quê? A letra A não pode ser porque, ó, morte, triunfo, exaltação, dores, rejeição. O problema está aqui, ó, na entronização. Não pode ser a B porque, ó, glorificação, exaltação, rejeição, morte, dores, expiação. Entra a glorificação, aí quebra. A letra D fala de exaltação, rejeição, dores, expiação, sofrimento, morte, revelação. O problema está a revelação. Então é a letra C. Sofrimento, expiação, rejeição, exaltação, dores, triunfo e morte. Porque eu estou falando de Messias, o servo do Senhor. E se você analisa o profeta Isaías com o Evangelho de Marcos, a letra C melhor encaixa os dois ao mesmo tempo. Ou seja, tanto Marcos como o Evangelho, como o livro do profeta Isaías. Número 4. Evangelho é igual ao quê? Qual é a letra? B de bola. Testemunho pessoal, mais fonte escrita, mais fonte oral. Anotou? Testemunho pessoal, mais fonte escrita, mais fonte oral. Então, 4, letra B. Número 5. O Evangelho que apresenta Jesus como servo do Senhor, trabalhando em 3 diferentes zonas geográficas. Já falamos hoje. Letra D de dado. Marcos, na Pérea, Jerusalém e Galiléia. Essa Pérea também pode ser Judéia, tá? Porque a Pérea ela pegava uma parte da Judéia. Número 6. Em seguida, é uma das palavras-chave do Evangelho segundo Marcos. Dê uma olhadinha lá. Em seguida, ela aparece muito no Evangelho de Marcos. Número 7. Essa aqui é fácil. Evangelho que narra 20 milagres, sendo 3 deles exclusivos. Qual seria? Mateus é 18, certo? É Marcos. Marcos. Então, 7C. Marcos. Número 7, letra C. Marcos. 8. Qual dos 4 evangelhos possui a seguinte característica biográfica? Qual seria? Dos evangelhos que está aí, ou se não tiver nenhum certo, NRA, nenhuma das respostas anteriores. Qual seria? Característica biográfica. Nós já falamos alguma coisa disso. Lucas. Lembra-se que nós falamos que Lucas era um polímata? Ele era um biógrafo, historiador, médico, não é? Geógrafo. Então, 8, letra C, Lucas. Número 9. Os mistérios do reino, Mateus, estão relacionados com as seguintes palavras. Qual seria dessas 5? Isso aqui é interessante. Os mistérios do reino. Não. De novo. Não. São as palavras que mais aparecem no Evangelho de Mateus. Letra B. Rede, trigo, igreja, rei, raça de víboras, João Batista e igreja. Se você olhar uma por uma, pode ser que uma entre, mas a outra não. E aí vai se auto-eliminando. Tem que olhar com... Isso aqui é um joguinho tipo de quebra-cabeça. Já viu o jogo dos 7 erros? Então você tem que ler com muita atenção para não se confundir. Eu coloquei essa combinação de palavras exatamente para chamar a sua atenção e apurar o seu sentido de investigação. Então, número 9, letra B. Número 10. O Evangelho de Marcos tem a seguinte simbologia. Isso é fácil demais, pelo amor de papai. 50. Hã? C. Não. Nenhuma das respostas anteriores. Letra E. Porque é o boi, mas significa servo. Exato. Boi não significa divindade, nem aqui, nem na Antártida, não é? E... Exato, mas o boi não pode... Não, a irmã Abra está ligada, tá?
Tudo começou com o pastor Elias, né? Já está vindo, a onda expansiva está vindo aqui na frente. Mas a próxima que abre entrar, eu tenho que por justiça tratar, senão complica a minha vida. Vamos lá. Número 11. Mencione os aspectos gerais dos 4 evangelhos. Muita atenção, aqui estão muito parecidos, mas aí tem uma palavrinha que quebra, e aí mostra qual é a verdadeira. Vamos lá. Número 11. Qual é a letra? D. Só vale mais uma. O chutômetro não pode estar funcionando entre nós. Letra A. Pluralidade, objetividade, unidade, ordem, multiplicidade e motivos. As outras, se vocês pesarem na balança, teriam muitas diferenças. Então, recapitulando, para quem perdeu o bonde, o trem. Número 1, letra B. Número 2, letra C de casa. 3, C de casa. 4, B de bola. 5, D de dado. 6, B de bola. 7, C de casa. 8, C de casa. 9, B de bola. 10, E de escola. 11, A de Antônio. Aqui é facílimo. Assinale com C para certo e E para errado. Número 1, certo ou errado? Certo. Acabamos de falar, agora há pouco. Certo. Número 2, certo ou errado? Errado. 2 errado. Número 3, certo ou errado? Número 3, certo ou errado? Errado. Seria Mateus. Número 4, certo ou errado? 4, certo ou errado? Certo, irmãos. É a razão do Evangelho de Mateus, né? Fala 55 vezes sobre o reino de Deus e ligado, claro, ao Rei Jesus. Número 5, certo ou errado? Certo. Errado. Porque o Filho do Homem não tem ligação com o reino. Está ligado a Marcos. Número 6, certo ou errado? Certo. Não, é Antioquia da Síria e não Antioquia da Cilícia. Antioquia da Síria foi o lugar de redação do Evangelho de Mateus. Então, recapitulando, 1 certo, 2 e 3 errado, 4 certo, 5 e 6 erradas. Conferido? Conferido? Perfeito. Na próxima aula nós vamos corrigir, tá, o coluna A com coluna B. Eu sugiro vocês lerem com atenção. Eu estou propenso a fazer o seguinte. Sim, Damião. Essa Antioquia da Cilícia é onde? Na Turquia também? Não, Antioquia da Cilícia, a Antioquia da Cilícia não existe. É a Antioquia da Pisídia ou Antioquia da Síria. Eu fiz um trocadilho para propositalmente chamar a atenção de vocês confundindo-os. Eu não sou o chacrinha que diz eu vim para confundir, não para explicar. Mas às vezes eu sou obrigado a criar situaçõezinhas para confundir, para chamar a atenção de vocês e aí investigar se o negócio está certo ou errado. Ok? Preste atenção, eu estou inclinado, não estou dizendo que eu vou fazer, eu estou inclinado a colocar a prova, a provinha de vocês, de evangelhos, somente coluna A com coluna B. Essa é a minha inclinação. Vamos ver se o Espírito Santo vai confirmar isso no meu coração. Porque eu acredito que seria justo, né, se vocês estudam todos os exercícios e se focam um pouquinho mais na coluna A com a coluna B, eu creio que não vai ficar algo complicado, entende? Mas de qualquer maneira, o número de exercícios ele é bem pequeno comparado às 40 questões de bibliologia. Então, foquem todos os exercícios e na próxima aula, quando formos corrigir coluna A com coluna B, procurem durante essa semana ficarem bem focadinhos, né? Não é difícil, é uma questão de você memorizar e também entender o que você estará fazendo essa relação, né? De coluna A com coluna B. Ok. Vamos então voltar para a página
de número 11, entendendo a questão do batismo. Quantos entenderam? A própria palavra batismo já implica imersão em meio líquido. Então causa uma certa confusão quando se fala, né, de batismo por aspersão, porque aí vem uma história bastante longa que se olha lá para trás. Virando a página. A pregação de João Batista era diferente da que os judeus esperavam. Está faltando um aluno aqui? Estou só sentindo falta do irmão irmão Marcos, desculpa, mudou de lugar. De lá vem para cá. Está ali. Gelado. Perfeito, eu acredito que é questão do ar, né? Mas amém. Pensei que o irmão Marcos foi arrebatado. É porque o meu óculos, de olhar para frente, eu tenho um pouquinho de dificuldade de localizar. Pego mais do meio para trás. Vamos lá. A pregação de João Batista era diferente da que os judeus esperavam. Por quê? Número 1. Ser filho de Abraão, povo judeu, não os pouparia do juízo se não produzissem fruto de arrependimento. Número 2. Aqueles que os judeus condenavam, publicanos, cobradores de impostos para os romanos e soldados opressores, poderiam ser salvos se houvesse sincero arrependimento. É uma coisa que não entrava na cabeça dos judeus religiosos. Os judeus religiosos acreditavam que simplesmente a salvação veio para os judeus e bastava ser filho de Abraão, está tudo certo. Mas não, é necessário, como o próprio João Batista colocou, né, que houvesse frutos dignos de arrependimento. Nós vamos falar também, acredito que eu me passei um pouco, eu me passei um pouco, vamos retroceder um pouquinho, só um pouquinho mais para trás, que eu acredito que eu pulei essa parte, fiz assim um pouquinho proposital. Vamos voltar para a página 7, eu não falei ainda, né, dos grupos que formavam esse ambiente, correto? Não falei. Perfeito. Eu só quis avançar um pouquinho sobre a questão de João Batista e o batismo de arrependimento. Então, deixa eu voltar agora para nós entendermos por que os judeus eram tão agarrados, tão apegados a seu excesso, ao seu zelo religioso. Como podemos ver aqui no gráfico, e está aí também na apostila, haviam esses grupos religiosos dentro dos quais os 4 evangelhos ficaram gravitando, ou seja, o panorama espiritual dos 4 evangelhos inserido dentro do Novo Testamento, ele tinha como centro gravitacional todos estes grupos que, de uma forma ou de outra, imprimiram uma marca muito forte dentro do sentido religioso da nação de Israel. Se você acompanhar, os escribas, fariseus, saduceus e essênios foram os que mais imprimiram esta marca religiosa, sobretudo os escribas e fariseus. Como consequência, nós temos os herodianos e os zelotes. Esses aqui imprimiram uma marca política muito forte, que ao misturar-se com a visão religiosa, até um tanto excessiva, da parte destes 3, então se criou um partido muito pesado, que foram os herodianos e zelotes. Mas de todos estes, definitivamente, os fariseus eram que prevaleciam, ou ganharam muito prestígio e poder dentro da Palestina e até mesmo muita simpatia dentro do Império Romano. Os essênios, há vários dados históricos que apontam João Batista, por isso eu coloquei uma interrogação, como pertencente ou membro do grupo dos essênios. Eu quero agora falar um pouquinho de cada um deles, né? Por isso que eu quis me adiantar, falar de João Batista um pouco, falar sobre o arrependimento. Então nós voltamos, então, damos essa voltinha, né, para a página 7. Os grupos que formavam este ambiente. Escribas. Com o passar do tempo, a função de copiar e interpretar a lei deixou de ser apenas do sacerdote, que começou a dividi-la com o escriba, até porque não havia sacerdotes espalhados em todos os lugares para onde os judeus foram levados. Importante ressaltar, olha que interessante, eu creio que poucos ou não se lembram, ou talvez não saibam, porque leram muito rápido esse texto. Esdras, no Antigo Testamento, foi o único personagem que acumulou essas duas funções, de sacerdote e escriba. Alguém sabia disso?
Alguém? Creio que poucos, né? Porque é um detalhezinho que muitas das vezes passa bem desapercebido. Com o cativeiro babilônico, olha esse detalhe aqui. Pouca gente, acredito que também conhece isso aqui. Com o cativeiro babilônico, escribas passaram a ensinar o seu ofício aos seus filhos. Nos registra o primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, verso 55. E tornaram-se doutores da lei. Então, da onde vieram os doutores da lei? Os escribas, na ocasião do cativeiro babilônico. Então, eles se tornaram doutores da lei, intérpretes da lei, mestres da lei, ou rabis, ou rabinos. A palavra rabi no hebraico quer dizer mestre, que é o mesmo paralelo de raboni no aramaico. Eles foram úteis para preservar a identidade religiosa e política de Israel. Porém, acabaram formando um bloco político. E eles se tornaram mais desse bloco político por influência dos herodianos e dos zelotes. Os escribas deram origem à sinagoga. E a maioria dos escribas era da seita dos fariseus. Uau! Então, dentro dos fariseus, uma grande quantidade de seus membros tinham a base de escribas. Por isso que os fariseus se tornaram o partido político religioso mais forte dos tempos dos 4 evangelhos. Com o tempo mantiveram a forma da pregação da lei, porém sem viver o seu conteúdo. Em Mateus 23, deixa bem claro que Deus pensa dos que mantêm uma religiosidade apenas exterior e aparente. Por isso que Jesus foi muito duro em apontar o dedo e dizer: vocês são hipócritas, guias de cegos, raça de víboras, porque conheciam muito bem o que? A letra, o papel, mas não vivenciavam aquilo que ensinavam ou pregavam. Fariseus. A palavra fariseu vem do hebraico farash, que quer dizer, ou hashtidim, que quer dizer separados. Esdras, olha que interessante, teve legítimos continuadores da obra de ensinar a palavra de Deus. Eram os Hassidim, que significa leais a Deus. Se você quiser anotar, a partir do capítulo 8 do livro de Esdras, ali, quando nós estudamos, né, educação cristã e ensinamos, né, na questão de treinamento de professores de escola bíblica dominical e de teologia, a base histórica para o nascimento tanto da escola dominical como da escola de profetas, no sentido moderno de hoje, estaria tendo a origem com Esdras. A escola de profetas, no sentido histórico, começa no tempo do profeta Elias e Eliseu. Mas a questão da educação cristã, como hoje conhecemos no seu formato moderno, começa, claro, com Esdras, através do ensino sistemático das Escrituras ou da lei de Deus. Muito bem. Os fariseus, por se oporem bravamente a muitas injustiças de lideranças, para preservar a retidão, foram se fortalecendo politicamente. Esse foi o problema dos fariseus. Ao invés de eles ficarem no seu lugar, em cumprir o seu papel religioso, eles foram mais além, queriam cumprir um papel político. Passaram a acrescentar coisas à palavra de Deus, conforme o historiador Flávio Joséfo, né? Isso aqui é uma partezinha do que Joséfo deixa registrado. A lei oral dada por Deus a Moisés sobre o Monte Sinai por intermédio do anjo Metratone, o anjo incriado, transmitida à posteridade por meio das tradições, tem a mesma autoridade que a lei escrita. Isso aí você pode encontrar no livrinho O Período Interbíblico, de autoria do pastor Enéas Tonini. Excelente, se você quer entrar na profundidade do estudo sobre o período interbíblico, os 400 anos do silêncio profético, excelente livro a recomendar. Virando a página. Pelo seu comportamento impecável, gozavam grande prestígio entre o povo no tempo de Jesus. Contribuíram com ideias corretas, ou seja, a imortalidade da alma, a ressurreição do corpo, a existência dos anjos bons e maus. Todas as coisas são dirigidas por Deus e haverá recompensa ou castigo após a morte. Ao homem foi concedido por Deus o livre-arbítrio. Ou seja, a teologia dos fariseus foi muito positiva, altamente positiva. O único problema é
que eles começaram a acrescentar coisas à palavra de Deus, ao estudo das Escrituras, e se envolveram com a política que infelizmente dá um curto-circuito. Ou seja, não funciona, né? Religião com Estado. Sim, meu irmão. Que tipo de coisa que eles acrescentaram? Uma delas aqui eu acabei de mencionar, né? A lei oral dada por Moisés sobre o Monte Sinai por intermédio do anjo Metratone. Na Escritura Sagrada não existe nenhuma menção sobre este fato e muito menos sobre a questão deste anjo. E outras mais, né? Por exemplo, o livro de tradições judaicas, já ouviu falar do Talmud? O Talmud ele vai mostrar muita coisa que não bate com o contexto do Antigo Testamento. E os judeus, interessantemente, né, os judeus religiosos, eles reverenciam o Talmud como fosse a própria Torá, a própria lei. Só que dentro do Talmud tem aberrações, que tem que ser tiradas assim com pinça, né? Há um segmento do judaísmo tradicional que se aferrou, ou seja, que se agarrou tão fortemente ao Talmud, que se abriu uma outra ala dentro do judaísmo, chamada Cabala. Já ouviu falar da Cabala? A Cabala é um lado muito místico. Tem duas Cabalas. Tem a Cabala mística, que está ligada diretamente com a magia negra, e a Cabala branca, que ela está mais ligada com as tradições do Talmud. A cantora pop Madonna, já ouviu falar? Ela é a cabeça da Cabala mística nos Estados Unidos e no mundo. Então, esse foi o problema do acréscimo dos fariseus, né? Eles se apegaram demais ao excesso de tradições, fazendo com que as tradições tivessem o mesmo valor à autoridade do Antigo Testamento. Algo parecido, né, com o que a Igreja Adventista faz. A Igreja Adventista, ela crê na Bíblia, mas ela coloca acima ou no mesmo nível da Bíblia os escritos da senhora Ellen White. Aí dá um problema. Ou seja, você identifica uma seita, é uma das características da seita, quando se valoriza muito o líder em detrimento da pessoa do próprio Deus, e quando se valoriza os escritos do líder, colocando no mesmo nível da Bíblia ou acima da Bíblia. Por isso que o judaísmo, entre aspas, é considerado uma seita, porque o judaísmo ele valoriza muito, de forma excessiva, o Talmud e, consequentemente, os acréscimos que os fariseus incluíram. Ok? Alguma pergunta mais? Vamos avançar? Isso aqui é bem interessante. Vamos lá. Seus filactérios, peças de pergaminho com textos escritos que se punha na testa e no braço. Eu não sei se vocês já viram um judeu bem vestido, ou seja, com aquela sua roupa a caráter. Ele tem uma caixinha que coloca assim na testa e tem um grupo de fitas que são colocadas ao redor do seu braço. Alguém já viu isso? Alguém já viu? Na caixinha tem uma miniatura da Torá. Interessantíssimo isso. Eu tenho 3 filactérios de testa, que meu bisavô e outros rabinos que eu tenho convivido ao longo dos anos me deram de presente. É muito interessante. Tem os filactérios de braço, que são fitas, que são textos do Antigo Testamento. 1 versículo, 2 versículos, 3 versículos. E tem um, que aqui eu não estou mencionando, mas eu menciono, chamado o mezuzá. Alguém sabe o que é o mezuzá? Isso, né? Ele é tipo um cilindro, tem de vários tamanhos, pode ser pequeno, pode ser grande, ele é colocado assim, na entrada da porta, e é muito interessante, né? Todo judeu, quando entra e sai, ele faz isso. Parece água benta, mas não é não. É o respeito que eles têm, porque dentro da mezuzá, que é um cilindro, pode ser pequeno, grande, tem Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ou seja, o amor que o judeu tem pela Escritura. Então isso aqui está muito relacionado com os procedimentos que os fariseus, né, passaram a orientar. Em Marcos 7, 6, 9, temos aqui o registro. Respondeu-lhes, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios e seu coração, porém está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vós deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Está aqui o problema, né? Os fariseus se agarraram demais à tradição dos homens, esquecendo só de seguir as Escrituras. Disse-lhes ainda, bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus para guardardes a vossa
tradição. Então nós temos que ter um redobrado cuidado também para não nos agarrarmos a excessivas, né, tradições, há várias tradições que são consideradas boas, mas nenhuma tradição que, por mais que eu ou você tenhamos herdado das nossas anteriores denominações, e claro, se nascemos em alguma denominação, não podemos supervalorizar os costumes e as tradições das denominações em detrimento à verdade das Sagradas Escrituras. Saduceus detinham influência política como aristocrata ligados ao sumo sacerdócio. No Novo Testamento, todos os sumos sacerdotes eram saduceus. A lei prescrevia que o sumo sacerdote tinha que ser de qual tribo? Alguém se lembra? Levi. Mas no Novo Testamento mudou o negócio. No Novo Testamento, todos eram de características políticas, aristocráticas, e eram saduceus. Eu creio que eu já dei esse exemplo, mas vamos lá em Lucas, rapidinho, porque nós temos 5 minutos para terminar a nossa aula. Lucas, capítulo de número 3, se não me engano, 3 ou 2, deixa eu ver aqui. 3:2, Lucas 3:2. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui nós temos o exemplo disto, tá? Esses sumos sacerdotes eram saduceus, e só um deles era da tribo de Levi, e o outro imposto pelo Império Romano. Anás foi imposto pelo Império Romano. Caifás, consequentemente, descendente de Levi. Mas, de qualquer maneira, na sua ideologia política, ambos eram saduceus. Então, aí temos um probleminha que Lucas faz questão em narrar, porque não era comum, repito uma vez mais, a posição de 2 sumos sacerdotes, porque a lei judaica deixava bem claro, era apenas um até a morte, e nunca 2. E isso fala da grande corrupção e influência política exercida pelos saduceus. Aí temos os saduceus. Os saduceus seguiam os mandamentos da lei, mas olha que interessante. Eles não criam em espírito humano, ou em anjos, céu, inferno, ou ressurreição dos mortos. Teologicamente, os saduceus eram um total inverso, um total contrário dos fariseus. Aí temos os essênios. A palavra essênio vem de santo. Guardavam com rigor legalista o Velho Testamento. Eram celibatários, ou seja, não se casavam, abandonavam suas propriedades privadas e riquezas. Não influenciavam Israel e não são mencionados nem no Velho e nem no Novo Testamento. Provavelmente João Batista pertencia a este grupo dos essênios. Para terminar, herodianos. Contrariando a lei de Moisés, os judeus tiveram sua consciência religiosa ferida pela imposição de um rei não judeu. Herodes era Edom, era idumeu. Fariseus e herodianos eram inimigos irreconciliáveis. No entanto, se uniram para atacar Jesus. Olha só, a fome e a vontade de comer. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como apanhariam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos juntamente com os herodianos a dizer: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas segundo a verdade, o caminho de Deus, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Mateus 22, 15 e 16. E os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele para o matarem. Então, 2 enormes inimigos unidos para a morte do Senhor Jesus. Para fechar, zelotes. Segundo seguidores de Judas o Galileu, que no tempo do recenseamento de Herodes se levantou contra a cobrança de impostos pelos romanos e morto pelos seus seguidores foram dispersos. Ou seja, a Bíblia fala de Judas Iscariotes e de Judas o Galileu, e de Judas Tadeu. 3 Judas que a Bíblia menciona. Jesus teve um discípulo, Simão, que antes era zelote, mas o Senhor pagava tributo a César. Outro zelote, pela origem da cidade a qual pertencia, poderia ter sido Judas Iscariotes. Por quê? Porque ele veio de uma cidade chamada Quiriote, uma cidade lá da Galileia. E esta cidade, pela história, ou tradicionalmente conhecida, como um refúgio dos zelotes. Então, a grosso modo, Jesus teve 2 discípulos zelotes, ou seja, 2 discípulos terroristas,
né? que foi Simão e Judas Iscariotes. Nós vamos terminar na página, anotem aí, na página 12, então na próxima aula nós vamos falar um pouquinho mais de novo sobre a pregação de João Batista, que era diferente, não é? das que os judeus esperavam. Aí nós vamos entrar nesses dois pontos de novo, falar sobre o batismo no Espírito Santo, e aí vamos prosseguir falando sobre o reino de Deus nos 3 sinóticos. Não se esqueçam dos exercícios coluna A, coluna B, né, que nós vamos corrigir na próxima aula, ok? Alguma pergunta ou dúvida que ficou no ar dentro da temática que nós estudamos hoje? Sim, Marco Aurélio. Esses zelotes são os mesmos zelotes que em 70 depois de Cristo fazem a manifestação. A revolta de Massada, exatamente os mesmos. Ali foi praticamente o final deles, de todo o seu exercício, porque eles chegaram ao ponto máximo de sua rebeldia contra o Império Romano, né? Então a morte deles praticamente terminou, né? uma página bem sangrenta na história dos judeus, né? Confrontando-se com o Império Romano. Claro, o Império Romano perdeu a vamos acabar com esse reduto, e aí no ano 70, Vespasiano, irritadíssimo, decidiu dar o golpe de misericórdia, né? Destruindo Jerusalém, derribando o templo e aí espalhando a todos os judeus em toda a face da terra. Aí começa a época que historicamente chamada de diáspora, né? O espalhamento de todos os judeus na face da terra. Ainda hoje existe algum desses grupos ou não? Não existe? Não, porque eles foram sistematicamente exterminados, né? Os romanos tomaram, se deram o luxo de não deixar nenhum vestígio, somente em registros históricos, né? Mas assim, na ideologia ou na descendência, não existe nenhum descendente dos zelotes. Eles simplesmente foram varridos. Não só dos zelotes, mas de todos. Essas ideologias não existem mais. Fariseus. Os fariseus são bem fortes. Todos os rabinos hoje são oriundos da ideologia dos fariseus. Eu sou bisneto de rabinos. Meu bisavô foi rabino na Espanha, em Israel e no Brasil. E eu tenho escritos, né, do século XVIII, do século XIX, do século XVII, que ele herdou, que deixa bem claro que todo o rabino tem a base do farisaísmo, que é uma coisa bem interessante. Damião. Então, no terceiro tempo, esse que estamos esperando para ser erguido, vai haver então os fariseus? Vão voltar os fariseus e os saduceus, embora eles também foram eliminados, mas a ideologia dos saduceus ainda persiste. Mas dos fariseus é muito mais forte, porque ela existe tanto na teoria como na prática. Na prática por quê? Porque todo rabino é de base farisaica. Ok? Mais alguma pergunta? Sim. Então, quem vai fazer o sacrifício? Porque após a destruição do segundo templo, eles disseram que não tem mais como saber de que tribo o Senhor pertence. Como que eles se dividem, então, sabendo? Levi... Os fariseus, os atuais fariseus, ou os que vão fazer o restabelecimento do ritual de holocausto, de sacrifícios do terceiro templo, já tem documentação toda registrada, dizendo quem é quem. Isso é fantástico. E foi tudo preservado ao longo de mais de 1.850 anos de história. Vou dar uma dica. Quem quiser pesquisar, pesquise. Isso é maravilhoso. 1453, o que acontece nesse ano? Constantinopla cai nas mãos do Império Otomano. Quem é o Império Otomano? Os árabes. Os árabes assaltam a cidade de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente. Quando Constantinopla cai na mão dos otomanos, os otomanos de origem árabe, eles carregam consigo uma gigantesca quantidade de documentação. E essa grande quantidade de documentação, quase 75%, são de genealogias. E elas são preservadas e guardadas até o dia de hoje na Catedral de Hagia Sofia, em Istambul, Turquia. E esses documentos já foram transferidos para Israel, propositalmente, para fazer o registro, o recenseamento de todos os judeus nas suas descendências, para que possam ser habilitados a estarem ali no terceiro templo, exercendo o seu sacerdócio. Isso tudo foi preservado durante mais de 1.600 anos. Irmãos, isso é uma coisa má, estou caindo em escatologia sem querer. Isso é lindo, gente.
vários imperadores do Império Bizantino preservaram esses documentos e eles foram liberados há 15 anos. Foram todos levados a Israel e hoje todos os judeus já sabem quem é quem que vai ocupar o seu espaço no sacerdócio ou no restabelecimento dos sacrifícios do terceiro templo. Isso é fantástico. Foi tudo guardado em segredo propositalmente, por proteção de Deus, para que tudo a seu tempo viesse à tona. Mais uma pergunta? Eu tenho mais um. Vamos lá, Marco. Sportly. O senhor tinha falado que a princípio os sacerdotes eram da tribo de Levi. Sim. E depois ele mudou. Segundo a lei prescrevia. Era necessário. Depois mudou para os saduceus. Isto. Só que ao mesmo tempo estava corrompida. Exatamente. Então qual era o certo? Continuar na tribo de Levi? O certo era continuar na tribo de Levi. O problema é que os saduceus eles criaram uma veia política e aristocrata, corrompendo sistematicamente o sacerdócio judaico. Ou seja, o sacerdócio judaico deixa de ser, digamos, puro antes do período dos 400 anos do silêncio profético. Até antes, coincidência ou não, né? Antes dos 400 anos do silêncio profético, o sacerdócio ainda se mantinha na sua pureza original, biblicamente falando. Quando termina o silêncio profético, claro, o Império Romano entra em ação, já dominam com mão de ferro a Palestina e colocam, digamos, a sua influência política e militar, forçando, né, a corrupção. Na verdade, eles forçaram, mas se eles fossem homens de Deus, eles lutariam para manter a pureza e a integridade. Só que aí entrou muitos fatores, dentre eles dinheiro, poder, a ascensão, acesso a várias facilidades que até então os judeus não tinham, mas o Império Romano tinha o poder de compra, de propina, de suborno, enfim. A história é bem complicada. Quem incumbiu os levitas do sacerdócio foi Moisés ou foi anterior a ele? Moisés. Que Deus deu exatamente a ordem a Moisés, que começa lá com a construção do tabernáculo, Êxodo capítulo 5. Dê uma olhadinha a partir do capítulo 25 do livro do Êxodo. Deus dá uma ordem expressa a Moisés a fazer a construção do tabernáculo e aí dá orientações com respeito ao desenvolvimento e ao desempenho do ministério dos sacerdotes, que eram todos levitas. Gente, que matéria linda, né? Vamos colocar de pé, 10h20, meu pai. Se deixar, a gente vai até meia-noite. E aprofundo, falar dos 4 evangelhos. Então, próxima aula, vamos dar continuação na página 12 e, por favor, já vem preparadinhos para corrigirmos coluna A com coluna B. Pastor Elias fugiu, mas não pode ter sido arrebatado. Pastor Edson, então, por favor, nos faça a bondade e a gentileza de estar agradecendo a Deus pela aula de hoje. Obrigado por vocês, né, que se esforçaram para estarem aqui. Para alguns foi muito difícil. Muito obrigado pelo esforço. Estejam orando, né, por alguns alunos que ainda estão ausentes, né, por enfermidades, problemas de família, problemas de trabalho, né? O nosso número caiu um pouquinho, né? Estávamos entre 23, 24, agora estamos em torno de 18, mas isso é mesmo. A gente entende que há momentos e situações, mas cremos que o Senhor vai trazer ainda novos alunos, agregando-nos, né? E fazendo com que este número, para a glória do Senhor, cresça. Pastor Edson, então, com a palavra de oração, nos dando finalização na aula de hoje. Amém. O pastor está dizendo aqui que o Tiago, né, pediu oração pela filha dele. Tiago, ok. Vamos estar orando pelo irmão Tiago, pela filha do irmão Tiago, né? Júlia, o nome. Júlia, pela Júlia, filha do irmão Tiago, ela está hospitalizada, correto? Você levou ela para o hospital agora. Levou para o hospital agora, meu Deus. Como está a família do irmão Fábio? Está um pouco recuperada? Eles estão melhor. Está melhor. 90%. 90%, que bom, graças a Deus. Vamos continuar orando, né? Vamos estar orando pela Júlia, para que o Senhor entre com uma intervenção, pela família do irmão Fábio, que eu creio que vocês souberam que esteve bem adoentado, e por outros irmãos que estão ausentes, né, da nossa aula, por razões de trabalho, de saúde, etc. Pastor Edson, então, nos fará a bondade e a gentileza de apresentar todas estas necessidades, agradecendo. Senhor nosso Deus, graças te damos, Aleluia. Senhor, por este dia maravilhoso, pela vida de todos que aqui estão reunidos Muito obrigado, neste templo, Senhor, pela vida do pastor,
que tem se deslocado, Senhor, do seu lar, Senhor, obrigado, para nos Deus. dar, Senhor, esta graça de aprendermos da Tua palavra. Glória a Deus. Continua com ele, fortalecendo, conduzindo, inspirando, Senhor, Aleluia. para que possa ele estar nos dando sabedoria, usado por Tuas mãos. Em nome de Pedimos Jesus. a Ti, Senhor, pela vida, Senhor, da filha do Teu servo, Em Senhor, nome de que Jesus. foi levada ao hospital neste momento, está sendo medicada, Ó Deus. mas cremos verdadeiramente, Com uma Senhor, providência. que ela está sendo guardada e protegida pelas Tuas mãos. Abençoa, Senhor, a vida do Teu servo, Senhor, que deve estar num momento difícil, passando por dificuldade, mas nesse momento, Senhor, entra com a provisão na vida dele, na vida de sua família. Abençoa, Senhor, a vida, Senhor, do irmão Fábio, como já foi citado neste lugar, dando toda a recuperação, Senhor, abençoando a vida dele, do irmão Wilson, Senhor, abençoa a vida dele, a vida da sua esposa, Senhor, que está passando por um momento difícil, abençoa, Pai querido, em nome de Jesus, a vida de todos, Senhor, que aqui estão, dai-nos, Senhor, nós te pedimos, Senhor, uma noite abençoada, guardada debaixo de suas mãos, Pai, continua nos sustentando e nos guiando, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tome a mão do seu irmão que está do seu lado e vamos proclamar o nosso lema. Nosso lema, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina, seriedade, compromisso, disciplina. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a ele, a Deus, damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus nos abençoe. Fica as transmissões desta quinta-feira, 2 de março de 2023, terceira aula, os Evangelhos. Muito obrigado a todos. Deus nos abençoe.